Você vê agora no Jornal da Assembleia os debates que marcaram a ação parlamentar no plenário da semana e a realização do primeiro Congresso de Artesãos Alagoanos que reuniu no auditório da Assembleia representantes da categoria, do governo e do terceiro setor. O Jornal da Assembleia está começando. Olá! Uma semana em que não houve votação em plenário, mas que foi marcada por acirrados debates sobre questões importantes para a população do Estado, como a discussão em audiência pública da Política de Ação Cultural para o Desenvolvimento de Alagoas. Outra discussão foi relativa à situação dos municípios atingidos pelas chuvas, com a solicitação de uma comissão parlamentar para acompanhar a utilização dos recursos federais destinados aos desabrigados. E mais, os questionamentos sobre as condições de instalação em Arapiraca do Instituto de Criminalística. Acompanhe agora na retrospectiva da semana, na reportagem de Isa Farias. A necessidade da implantação do Instituto de Criminalística em Arapiraca foi trazida à tribuna pelo deputado Ricardo Nezinho. O parlamentar explicou que o Estado vai arcar com a maior parte das despesas na construção e na manutenção da estrutura física e funcional do Instituto. Está entrando com 12 peritos, que vai ser dado um plantão 24 horas, com 2 equipes. Vai também ter que ter carro, vai também ter que ter toda a infraestrutura necessária, vai também ter que ter a polícia científica, ou seja, a menor parte está ficando realmente para o município. Outro assunto que repercutiu esta semana no parlamento foi a situação dos municípios alagoanos atingidos pelas chuvas. O deputado Gilvan Barros Filho sugeriu que seja proibida a construção de casas em áreas recorrentemente afetadas. Foi destruído diversas casas e essas casas, muitas delas, reconstruídas no mesmo local. É preciso haver uma atenção maior, principalmente os prefeitos dessas cidades, para que não permita essa construção naquele local. Porque se embargar uma obra, uma casa, ela com 80% dela feita, com 70% dela feita, é uma irresponsabilidade do prefeito. Mas o prefeito que mora em sua cidade, os secretariados que moram em sua cidade, ele sabe quando se começa uma nova construção. Sabe que ali não vai poder liberar o alvará de construção da casa. Deve-se impedir essa construção. Se o cidadão, o proprietário do terreno, é humilde, não tem condições de comprar, que a prefeitura veja um jeito de desapropriar aquela área dele e dar uma outra área do mesmo tamanho em outro local. O deputado Bruno Toledo solicitou a formação de uma comissão parlamentar especial que acompanha a utilização dos recursos federais que estão chegando para as obras emergentes. Aproveito, senhor presidente, para solicitar que esta casa também crie uma comissão. Nós estamos falando de recursos federais, mas também estamos falando de recursos estaduais. Então, eu aproveito para solicitar que esta casa também crie uma comissão para acompanhar a utilização desses recursos, para que não tenhamos desvios para municípios que não necessitem desses recursos, para se fazer politicagem com esses recursos, para se utilizar de forma indevida esses recursos. E o que é que pode acontecer, deputado Sérgio Toledo? Municípios como Marechal Deodoro, que precisa e muito, fique fragilizado. Uma audiência pública proposta pelo deputado Rodrigo Cunha contou com a presença de secretários da Cultura e representantes de movimentos culturais do Estado. O objetivo foi discutir políticas públicas para o desenvolvimento cultural de Alagoas. A dificuldade, eu acho que começa a ser sanada, né? Que é a realização de editais voltados para a arte e cultura. Isso chegando às hostes aqui da Assembleia Legislativa, com a discussão ampla, com diversos setores da área cultural e artística. E essas dificuldades elas serão sanadas, acredito, porque agora é uma preocupação generalizada do poder público, tanto do Executivo, como do Legislativo, como dos movimentos sociais voltados para a cultura, como eu falei, né?
Então, eles estão agora pleiteando com muita justiça a lei de incentivo à cultura, tanto estadual como municipal, mais editais, que esses editais tenham condições e lastros financeiros para cobrir o que propõem os editais, seja no teatro, seja no audiovisual, seja na dança, artes plásticas, literatura, cultura popular. Os editais são uma ferramenta para democratizar o acesso aos recursos públicos de forma transparente, equilibrada, que dá a oportunidade de todos concorrerem de forma igual, mas nós temos buscado atender cada segmento. Nós já contemplamos o segmento de quadrilhas juninas, cocos de roda, a Liga de Escolas de Samba do Estado, teatro, a música, e a cada ano nós temos buscado ampliar esse número de editais como forma de contemplar o público alagoano, os artistas, os produtores culturais e dessa forma movimentar a sociedade e a economia. Aqui a secretária Melina Freitas, ela foi muito procurada aqui pelos presentes, por todos que estavam aqui, sempre com um único objetivo. A fala de todos aqui se terminava sempre em um ponto, que era justamente essa lei. Porque sabem que nos estados em que ela é aprovada, ela tem um poder transformador enorme. Então a secretária também sabe disso. E agora nós vamos somar forças para que ela seja realidade e que assim a gente possa evoluir naquilo que é importantíssimo para essa terra, que é o desenvolvimento cultural. E a semana no Parlamento foi encerrada com a realização do primeiro Congresso Estadual de Artesãos Alagoanos. O evento contou com total apoio da Frente Parlamentar em Defesa do Artesão e também do SEBRAE e de órgãos do governo do estado, a exemplo da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e da Desenvolve, a Agência de Fomento de Alagoas. Destaque para a participação dos municípios, quase na sua totalidade, e da primeira-dama do estado, Renata Calheiros, que mostrou-se engajada nas discussões que tratam da criação de um grande centro público de artesanato, para viabilizar a produção e a comercialização dos produtos. Os artesãos de todo o estado de Alagoas lotaram o auditório da Assembleia Legislativa. Debates e palestras deixaram claro que o artesanato, além de ser um dos maiores divulgadores da cultura de um povo, não enfrenta crise, mas sim uma escassez de políticas públicas. O artesanato não tem crise, depende de nós. É preciso, agora nós precisamos de políticas públicas para ajudar os artesãos a trabalhar. Mas se o artesão ele não fica atrás de crise, não. A representante do SEBRAE explicou como a instituição realiza o apoio para a profissionalização dos artesãos. A gente apoia as capacitações e que ele se torne um empresário, né? Então a gente tenta fazer com que esse artesão ele saia um pouco da informalidade, um pouco do só fazer, para que ele se torne um gestor daquele negócio. A Desenvolve, empresa de fomento de Alagoas, divulgou uma linha de crédito especial para o artesanato. É uma linha criada recentemente, mas com uma condição totalmente diferenciada e direcionada para atender aos artesãos do nosso estado. Tá? É uma linha com a taxa de 1% ao mês apenas e com uma metodologia diferenciada de crédito, onde a gente entende a necessidade de cada um, tá? E ajuda na elaboração desse processo, da elaboração desse projetozinho, desse plano de negócio e desde a construção desse projeto até a sua quitação e possivelmente a renovação do crédito. Através da Secretaria Executiva de Turismo, o governo de Alagoas também mostrou suas ações para o fortalecimento do setor artesanal. Tudo tem sido feito de acordo com as discussões nacionais. Eu falei sobre as ações que o governo do estado vem desenvolvendo para fomentar o setor aqui em Alagoas, divulgar, apoiar, principalmente a comercialização para o escoamento da produção. E falei também um pouco sobre a base conceitual do artesanato, que é o que nos direciona para emitir a carteira do artesão, né? Base essa que está em construção, está passando por uma reformulação e que está em consulta pública até o 19 de junho para que os artesãos possam fazer suas contribuições. Qual é o site que eles podem? É o participa.br. Ele pode entrar no participa.br e lá ele contribuir, né, de acordo com o que ele acha através da técnica, da tipologia, do produto, da matéria-prima, para que essa base conceitual atenda aos critérios exigidos por todos os artesãos.
A Lei Federal 13.180 de 2015, que reconhece o profissional artesão, foi abordada por Isabel Gonçalves, presidente da Confederação Nacional dos Artesãos. A lei que regulamenta a profissão de artesão, ela disse ao artesão: olha aqui as ferramentas para você dialogar com o poder público. E disse ao poder público: olha aqui, poder público, você tem que fazer isso por esses profissionais. E eu sei que um discurso muito importante, deputada, não só de Alagoas, mas de todo o Nordeste em especial, que é o maior produtor de artesanato do Brasil. Não porque somos 9 estados, porque nós temos a maior quantidade de tipologia de produção artesanal do Brasil. A deputada Jó Pereira, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Artesão Alagoano, avaliou o evento e garantiu o apoio para o próximo congresso em 2018. Em março do ano que vem, nós já vamos abrir a Semana do Artesanato com o 2º Congresso Estadual do Artesanato Alagoano. E aí a gente o pontapé inicial foi dado agora, diante do prestígio do evento e das pessoas que aqui compareceram, artesãos de todos os municípios alagoanos, Palmeira dos Índios, eu vi Campo Alegre, Barra de São Miguel, e aqui foi muito importante que o IFAO socializou a existência de um curso técnico de artesanato que já existe há 10 anos, e muitas pessoas aqui que inclusive trabalham dentro da estrutura da política pública do artesanato não sabiam da existência desse curso. Então isso é muito importante para uma troca de informação, troca de experiência, no sentido de, como disse a primeira-dama Renata Calheiros, que aqui esteve prestigiando o evento, e foi muito importante a sua participação, porque ela tem sido peça fundamental nas ações do Estado, no direcionamento do fortalecimento do artesanato alagoano, que nós precisamos unir forças. Nós precisamos unir forças para que cada um não fique atirando ou desenvolvendo políticas isoladamente. No final do Congresso, foram eleitos os delegados que irão representar Alagoas no Congresso dos Trabalhadores Artesãos, que acontece no período de 28 a 30 de agosto deste ano, em Brasília. Bem, o Jornal da Assembleia de hoje fica por aqui. Obrigada a você que nos assistiu, continue com a nossa programação e até logo mais.